Vamos começar então, como eu quero fazer todas as segundas-feiras, com o quadro Deu na Gazeta do Povo. Deu na Gazeta do Povo. Quem deu na Gazeta do Povo, hein? Ninguém? Deu na Gazeta do Povo, vamos lá. Vou abrir aspas. Deu na Gazeta do Povo de hoje mais um, aliás, excelente editorial do nosso mestre Yoda do jornalismo. Ele que a cada linha escrita é uma perna amputada das inimigas. O mestre J.R. Guzzo escreveu assim hoje na Gazeta do Povo, aspas, no Brasil de hoje, o direito universal não existe mais. O que existe são invenções que o STF, Supremo Tribunal Federal, vai fazendo para condenar seus inimigos políticos e deixar livres os amigos. Mas os amigos dos amigos poderiam agir assim e fingir que estão seguindo alguma lei. Mas parece que se cansaram da sua comédia. Não se preocupam mais agora nem com as aparências. Fecho aspas e reitero aqui a perspicácia dessa sentença do mestre J.R. Guzzo, que só poderia estar escrevendo uma realidade como essa num jornal como a Gazeta do Povo. Nenhum outro jornalista, se não for muito firme da sua missão como jornalista e não como politiqueiro e aproveitador, vai publicar um texto como o do J.R. Guzzo, que traz, de uma maneira clara, sem meias palavras, que pinta o maior mal do Brasil hoje, que é o STF não, os ministros que ocupam o STF, porque o Supremo Tribunal Federal, enquanto instituição, é vítima. É vítima de sujeitos que não têm qualificação sequer para serem ministros dessa instituição. Começa daí o erro. Quando no segundo mandato do Lula, ele começou a revogar a condição constitucional expressa do notável saber jurídico e começou então a politizar as cadeiras de ministro do STF, deu no que deu. De maneira que o STF, enquanto instituição, enquanto Corte Suprema, enquanto Corte Constitucional brasileira, ela é tão vítima quanto os brasileiros daqueles que, sem que pudessem ali estar na qualidade de ministros, ocupam e fazem dessa instituição refém. E esses ministros que vitimam o STF, e o STF precisa ser salvo. Hoje, como diz o J.R. Guzzo, de maneira exemplar, nem se preocupam mais com as aparências, em aniquilar a lei, em aniquilar a Constituição, em abandonar o requisito essencial da aparência da imparcialidade do juiz, em ter alguma firmeza, em manter alguma segurança jurídica, porque não existe Estado democrático de direito que dê certo quando não existe segurança jurídica.
A segurança jurídica é aquilo que nos permite transitar em sociedade, empreender, viver, existir, desenvolvermos as nossas personalidades, sermos dignos, realizarmos-nos como pessoas humanas. E sem a segurança jurídica, nós vivemos uma situação comparável à situação das ditaduras. Porque nós nunca sabemos qual é a nossa margem de atuação dentro da sociedade. Porque nós nunca gozamos, quando não existe segurança jurídica, de nenhuma liberdade. E a vida humana sem liberdade nada mais é do que uma vida de animal na gaiola. Dessa maneira, nós vemos o STF decidir aos amigos do lulopetismo, aos empreiteiros da antiga Odebrecht, atual Novo Honor, aos empreiteiros de outras construtoras que foram pegas com a boca na piroca da corrupção durante a Operação Lava Jato. O STF aplica um conceito bastante sisudo e austero de invalidação de colaborações premiadas daqueles que estavam presos preventivamente, mas, ao mesmo tempo, no exato instante em que aplica esta preciosidade processual aos amigos do lulopetismo, aos amigos do bolsonarismo, ela faz exatamente o contrário. Enquanto ela diz que a colaboração premiada de empreiteiros presos na Lava Jato é coisa de pervertidos, a instituição vitimada por esses ministros se perverte com a obtenção de colaboração premiada de ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro presos preventivamente e sem razão. Veja-se mais uma vez o caso do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que foi preso preventivamente, sem os requisitos da prisão preventiva, e saiu no exato instante posterior à assinatura da colaboração premiada, que anula por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque obtida à base de tortura, obtida à base de uma prisão preventiva ilegal. Que anula porque ela foi divulgada, quando a lei manda que ela seja sigilosa. E sendo ela nula, mesmo assim, nenhum dos ministros que sempre insistiu em acusar de perversão a prática aplicada em Mauro Cid para que se atinja Bolsonaro, esses mesmos ministros que reputam como coisa de pervertido, pau de arara do século XXI, quando aplicadas a aliados do lulopetismo, esquecem que há um segundo atrás acabaram de agir como pervertidos, fazendo a mesma coisa com os aliados de Jair Bolsonaro. Se antes votos extensos, através das sessões televisionadas, com um palavreado bastante rebuscado, cheio de citações a juristas, jurisconsultos, doutrinadores, filósofos, cientistas, citações em latim, em língua inglesa, recorrendo ao direito de outros países, naquilo que se denomina direito comparado, se antes estes votos extensos e guardados as 7 chaves até o momento
da leitura na sessão pública, televisionada ao vivo. Alguma fumaça, algum disfarce, alguma cobertura de respeito à ordem jurídica que existia. Hoje isso não existe mais. Como bem disse J.R. Guzzo, cansaram-se da sua própria comédia. E aqui eu divirjo do mestre J.R. Guzzo, porque para eles isso pode ser uma comédia, mas para nós, povo brasileiro, cidadãos comuns, isso é uma tragédia, nós podemos dizer. Mas para eles é uma comédia. E isso é muito cruel. Porque a democracia torna-se uma comédia e nós somos obrigados a dizer que o Brasil é uma democracia mesmo diante da tragédia. Acham que nós somos uma espécie de Jesus Cristo, que mesmo carregando uma cruz pesada, com a cabeça ferida por espinhos, nós, homens e mulheres do povo, cuspidos e xingados nos trajetos das ruas das nossas vidas, nós, feridos na cabeça, cuspidos, xingados, nos trajetos das ruas das nossas vidas, onde nós não temos nenhuma segurança, através da qual carregamos um peso insuportável. Querem que nós, como Jesus, preguemos o amor. Mas como é que a gente pode pregar o amor se tudo está tão escancarado? Nós temos ministros que hoje não respeitam mais aquilo que eles escreveram nos seus próprios livros da doutrina. Nós temos uma corte que não observa mais entendimentos pacificados na sua própria jurisprudência, que reconhecem a existência da legislação e ainda assim têm coragem de dizer: não aplico esta lei. Juízes que não têm mais o mínimo pudor em pelo menos fingir a imparcialidade e emitir opiniões sobre quem deve ser preso e quem não deve ser. Quem vai ser preso e quem não vai ser. Infringindo, assim, todos os ditames do devido processo legal. E uma das notícias que hoje mais traz asco é a seguinte. E eu vejo muita gente comemorando. Quem é essa gente que eu vejo comemorando? Adivinhe? É o pessoal luloafetivo. É o pessoal que falava: o Lula foi preso injustamente, foi golpe. O Sérgio Moro era suspeito. Ele não era imparcial para julgar o Lula. Essas mesmas pessoas estão, neste exato momento, inclusive o Lindinho, que de docinho não tem nada, estão comemorando, soltando fogos, o fato de que Flávio Dino foi sorteado para ser relator
de um recurso de Bolsonaro que sai do Tribunal Superior Eleitoral e vai, portanto, ser julgado no STF, o Supremo Tribunal Federal. Esse é um caso que, por exemplo, a norma eleitoral diz que você só pode impulsionar coisas na internet durante a campanha que sejam propositivas, ou seja, que falem de você, candidato, e não pode pagar impulsionamento para falar mal do adversário. Pegaram? Pegaram. Aí teve um certo vídeo que a campanha do Bolsonaro pagou para impulsionar, e o TSE, então, condenou a coligação e o candidato Jair Bolsonaro a pagar uma multa no dobro do valor do impulsionamento. Pegou? A norma eleitoral só permite que você impulsione coisas na internet a seu favor, que falem de você, candidato, e proíbe que você pague impulsionamento de material que fale mal do adversário. Bolsonaro e sua coligação pagaram 35 mil para impulsionar um vídeo chamando o Lula daquilo que todo mundo sabe que ele é, mas que ninguém pode dizer. E aí o TSE condenou ao pagamento do dobro da multa, que é 70 mil reais. Aí julgou no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, opuseram os embargos de declaração, que toda vez que a parte acha que a decisão jurisdicional tem alguma omissão, quer dizer, ela esqueceu de abordar algum ponto da defesa, alguma obscuridade, ela não foi clara o suficiente para fundamentar a condenação. Omissão, obscuridade ou contradição, quando a parte acha, olha, esse julgado, ele se contradiz. Nestas três hipóteses, a parte vai lá, pega a decisão e opõe embargos de declaração, que é um recurso para os mesmos juízes que julgaram, que é um recurso que na prática processual do Brasil, a cada 1 milhão, 2 funcionam para mudar alguma coisa. Aí condenou, entrou com embargos, aí demora, né, aqueles 200 anos para julgar o embargo, aí julgou o embargo. Como foi no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, ainda tem o recurso extraordinário. Extraordinário por quê? Porque é o recurso que vai para o extraordinário Supremo Tribunal Federal. E quando fizeram o recurso extraordinário, chegou, bateu lá o recurso no STF, sorteou. É o sistema eletrônico que sorteia. Como o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o André Mendonça e o Nunes Marques já participaram do julgamento lá no TSE, eles ficam de fora do sorteio. Então, sobram 7 ministros. Como não se sorteia o presidente, o Barroso fica de fora. Sobram 6 ministros, que são Gilmar Mendes, Cristiano Zanin Martins, Edson Fachin, Luiz Fux, Flávio Dino e de quem é que eu estou me esquecendo? De quem é que eu estou me esquecendo? Do STF. Já falei. Já falei. Já excluí. Já saiu. Aí eu estava falando do Lewandowski.
E mais um aí olha, que não tá. E o Toffoli. Porra, como que eu vou esquecer o Toffoli? 6. Então, sobraram esses 6, aí foi lá, roda o peão. Aí caiu no Flávio Dino. O que isso significa? Aí você vai me falar, Pavinato, mas essa ação de 70 mil, o Bolsonaro, a coligação dele, já teve que pagar, não sei, 20 e tantos milhões de litigância de má-fé, já foi... 70 mil não é nada. Agora, meus queridos, o pulo do gato é, mesmo nesse caso aparentemente tolinho, uma vez que o Flávio Dino foi sorteado para ser relator, todos os outros casos, inclusive o da inelegibilidade do Bolsonaro, vão ser relatoriados pelo Flávio Dino. Por quê? Porque ele se tornou o juiz prevento. Todos os casos eleitorais atinentes à eleição passada, uma vez que o Flávio Dino foi o primeiro a ser sorteado, ele vai ser o relator de todos os outros casos que virão. Agora vocês pegaram o bolo do gato? Alguém já explicou isso para vocês hoje? Vocês ouviram isso na concorrência? Algum comentarista, por mais que eu os respeite, explicou detalhe por detalhe? Não, é por isso que eu fico irritado com essa miséria de audiência aqui. Fico irritadíssimo. Dá até a gente vem doente, cheio de cinta, cirurgiado. Mas mesmo assim vocês estão aqui, eu tenho um respeito danado por vocês que estão aqui. Então eu vou continuar com essa explicação. Mas tá, por que o Flávio Dino não, Pavinato? Vamos aos fatos. Vocês lembram, senhoras e senhores, que um homem bateu em minha porta e eu abri... Mentira, essa é a musiquinha da criança. Quando o Sérgio Moro deixou a carreira de juiz federal para se tornar ministro da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro, esse fato foi o acontecimento que deu a desculpa que faltava ao Supremo Tribunal Federal para dizer: olhem, a motivação de Moro sempre foi política e ele é um inimigo de Lula, está sendo ministro do Bolsonaro. Então, se o Moro se tornou suspeito para julgar o Lula quando se tornou ministro da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro, por que Katso? Por que Anânio? Por que raio o Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do Lula, não é suspeito para julgar o Bolsonaro? Veja, não tem aqui... é bolsonarista, é ultradireita, é extrema-direita. Não tem nada. Essa pergunta aqui não tem partidarismo. Tem partidarismo nenhum. Zero. Zero partidarismo. Vamos pensar que isso é uma equação matemática. Por isso que o número dá certo. Por isso que o número vale. Porque número é número. Você não esvazia o significado de um número, a não ser na estatística malandra. Mas o número em si, você não tapeia. Vamos imaginar que é uma equação.
Uma equação, não vamos falar em número, vamos falar em algoritmos, tá? Vamos pensar o seguinte. X equivale a juiz. Y equivale a ministro. E Z equivale a presidente. Entenderam? X é juiz, aquele que julga, não importa se na primeira instância, se desembargador ou ministro. X é o magistrado, é o que julga. Y é o político, que é ministro de Estado. E Z é o presidente. Vamos pegar o caso do Moro. Na equação, fica assim. Se x igual a y vezes z, se x é igual a y vezes z, resulta em zero. Você não pode julgar, não dá em nada. O Moro era um juiz X, que se tornou ministro igual a Y do Bolsonaro vezes Z. De maneira que o resultado é zero, a possibilidade é zero para ele julgar um inimigo do Bolsonaro, que é o Z. Agora vamos pôr vamos ver se cabe o Dino na equação. Nem precisa ser de segundo grau. O Dino, ele é um Y, é um político, um ministro de Estado, que se tornou juiz. Então ele era um ministro de Estado do presidente Lula. Então o Dino era um Y vezes Z, que ficou igual a X, porque passou a ser juiz. Perceba que, se o Moro era X igual a YZ, o Dino é YZ igual a X. Portanto, porque são a mesma equação, o resultado é zero. Da mesma maneira que o Moro é suspeito para julgar o inimigo do presidente que o tornou ministro, o Dino deveria ser considerado suspeito e não poderia julgar o inimigo do presidente que o fez ministro. Duas vezes, aliás, porque primeiro o ministro da Justiça e Segurança Pública e depois do STF. Mas parece que vale aqui exatamente o que o J.R. Guzzo falou. E ele não costuma errar. A palhaçada, o riso, a graça, as gargalhadas que esses ministros que estão fazendo o STF de vítima dão da tragédia do povo está ficando cada dia mais insuportável. Por quê? Se o Dino puder ser relator de um caso, qualquer que seja ele, do Bolsonaro, como é que vai fazer agora com aquela suspeição que se disse do Moro, que foi uma das razões, ao lado da incompetência do foro jurisdicional, que tirou o Lula da condenação, anulando-a, possibilitando assim que ele concorresse à presidência e ganhasse. Meus senhores.
E uma outra coisa eu quero trazer para vocês também, que é, só o Bolsonaro é genocida? Outra coisa eu quero trazer para vocês, criança trans existe? Boa era a nossa época de infância em que trans era Transbrasil. E era tudo coloridinho, né? A cauda do avião da Transbrasil, você lembra, Mafia? Que época boa. Bom, meus queridos, falando em garantias, eu quero falar para vocês de um outro assunto que muito me incomodou. Porque hoje teve reunião do Lula com os ministros, né? E a preocupação do Lula é que ele está perdendo a guerra digital. Não é que o Brasil entrou numa epidemia de dengue nunca antes vista na história desse país. Não é que tem gente morrendo à torto e à direito por causa de dengue. Não é porque a dengue é uma desgraça que está abatendo vidas no Brasil. O Lula está preocupado com a comunicação digital. Você já viu o Edson egípcio pixelado? Pixelado? É o mosquito que não pica, é o mosquito que pixela. E como dizia a Dilma, não é o mosquito que pica, quem pica é a mosquita. Este senhor, no dia de hoje, diante de todos os seus ministros, ao invés de estar preocupado com os brasileiros que estão morrendo de dengue, que estão passando necessidade porque não conseguem trabalhar com a dengue, e no Brasil, vale lembrar, o número de trabalhadores informais é muito alto, e mesmo aqueles que ainda estão conseguindo tirar uma férias com Uber e aplicativo, enquanto o governo não lhes tunga dinheiro, não estão conseguindo trabalhar porque estão com dengue. Aí me vem à cabeça aquele Lula da pandemia. Ainda bem que a natureza mandou esse vírus. Ainda bem que esse tanto de gente morreu para mostrar que o Estado, coisa isso, coisa aquilo. Vocês lembram disso aí? Isto é a frase de um homem que em campanha faz fanfic. Lembra ele fazendo a campanha? Por favor! As fanfic do Lula. O Lula é o maior fanfiqueiro como nunca antes visto na história desse país, como ele mesmo gosta de dizer, né? E, aliás, eu fico imaginando, ele é tão fanfiqueiro que se ele lançar a Janja para presidente do Brasil, sabe qual vai ser a campanha? O Brasil merece ter a primeira mulher presidenta desse país. Que ele esquece as coisas que é muito interessante. Então, é esta persona lá da pandemia que falou, graças a Deus que veio o coronavírus para matar e mostrar que o Estado é importante, porque para ele o que importa é o Estado concentrar não só o recebimento qualificado a gastar esse dinheiro como bem entender. Então este senhor, no dia de hoje, fez uma reunião com os ministros e resolveu o que nessa reunião? Bom, primeiro ele resolveu que ia falar mal do Bolsonaro. É óbvio que ia falar mal do Bolsonaro.
É óbvio que ele ia falar mal do Bolsonaro. Aliás, será que o Lula briga com a Janja, Mafê? Você que se tem uma discussão quebra-pau, ele põe o Bolsonaro no meio? Nem será? Eu fico me perguntando. Você acha que sabe o que seria uma uma pegadinha boa? Mandar o perfume do Bolsonaro para o Lula. Vamos mandar. Alô, Augustinho. Favor, mandar um frasco é que eu vou mandar para Brasília. O frasco do perfume. O de Bolsonaro. Meus queridos. Bom, mas vamos lá. Nós estamos falando da dengue. Nessa reunião ele fez o que? Falou mal do Bolsonaro, depois falou que estava perdendo a batalha digital, mas se mostrou totalmente alheio do que está acontecendo, é claro, só viaja, ele está alheio inclusive do país. Falou o seguinte, ó, vocês precisam fazer alguma coisa do tipo, puta presidente, né? Ó, precisa fazer alguma coisa aí. Aí o chefe da comunicação, não é da comunicação, eu não sei de que pasta que é, o Paulo Pimenta. Ninguém presta atenção aqui, fica tudo conversando. Paulo Pimenta, Pimenta da Pimenteira. Eu ia perguntar de onde era o Paulo Pimenta. Fica sendo da Pimenteira. Ele falou que o Lula não está preocupado com a queda de popularidade, viu? É claro que não está. Faz diferença? O Paulo Pimenta, ele é ministro do Rio Grande do Sul. Você tá muito louca. Não, deixa, já falei, já foi já. Olha, o Lula não tá preocupado com popularidade, ele sabe que ele vai ganhar qualquer pleito, do jeito que a coisa tá. Ele é secretário, não, ele é ministro do governo Lula. Eu quero saber qual é o ministério que ele ocupa. Sua louca. Não, e tem outro aqui, para acompanhar a loucura da mãe. Eu mereço um negócio desse. Não, agora não precisa, já mudou de assunto. Não, agora já mudei de assunto. Aí, ele devia falar da dengue, mas da dengue não se fala. Eu não sei se vocês sabiam. Aliás, saber vocês sabem, porque o Brasil nunca viveu uma epidemia. Uma epidemia. O Brasil está a um passo de uma espécie nacional de pandemia de dengue. E aí eu pergunto, por que é que o Lula não é chamado de genocida? Vou trazer para vocês dados. Você tem dado em casa? Se não tem, eu vou trazer para você. Eu não sei se vocês sabiam, vamos pegar aí. Período de janeiro a março. Vamos pegar o último ano do genocida no governo, 2022. No período de janeiro a março, nós tivemos 200 mil casos de dengue, de janeiro a março de 22, Bolsonaro. De janeiro a março de 2023, já com Lula, o salvador da República, da democracia, de 200 mil nós tivemos 400 mil casos. E de janeiro a março deste ano, de 2024, com o Bolsonaro, último ano, os 3 meses foi 200 mil. Primeiro ano do Lula, 400. Sabe quantos casos nós já temos de janeiro a março? 1.890.000 casos de dengue. 1.890.000 casos. Só
em 75 dias do ano. Em 2022, o total de mortes no ano foram 1.016 mortes de dengue. Em 2023, foram 1.079 mortes no ano. Mas, só nesses primeiros 75 dias de 2024, o número oficial de mortes é de 561 mortes, mas 1.020 estão em investigação para saber se era mesmo dengue. Lembra quando o povo fazia assim, não precisa fazer exame para ver se morreu mesmo de Covid. Eles estão fazendo isso com o povo da dengue. Lembra? Lembra bonitinho? E detalhe, por que a dengue chegou a esse ponto? Porque Deus quis? Não. Vamos lembrar que há exatos 12 meses, em março de 2023, as notícias, você vê na CNN, na Folha, você vê em qualquer portal de notícia. 15 de março de 2023, Ministério da Saúde não tem inseticida para combater o mosquito adulto da dengue. Março de 2023, Ministério da Saúde não tem mais estoque de fumacê para combater o mosquito da dengue. Isso em março de 2023. As notícias dos portais de notícias do mainstream do mês passado, em fevereiro, antes dessa explosão. Ministério da Saúde ainda não tem fumacê, ou seja, 1 ano depois. Outra questão, meus queridos. Eu não sei se vocês sabiam, mas o governo do presidente Lula levou mais de 9 meses, isso quer dizer quase 300 dias, para contratar a compra da vacina contra a dengue depois de aprovada pela Anvisa. Agora vamos ver o caso do genocídio do Bolsonaro, porque eu acho interessante comparar as coisas. No caso da Covid, eu não sei se vocês lembram, a CPI da Covid, ela trouxe um dado que chocou o Brasil. O governo Jair Bolsonaro levou 234 dias para assinar o contrato de compra da vacina. E detalhe, levou 234 dias a contar de uma data em que a vacina ainda não estava aprovada. A contar de um momento em que a vacina foi oferecida pela Pfizer nos seguintes termos: em casos de morte, em casos de resultado insatisfatório ou efeitos colaterais prejudiciais à saúde do paciente, a Pfizer se exime de toda a responsabilidade. Ou seja, mesmo antes de aprovado pela Anvisa e nesses termos, o Brasil ficou em choque com a capacidade genocídica de Bolsonaro de demorar 234 dias para contratar a compra da vacina da Covid-19. E agora, qual mimimi justifica o fato de que Lula, mesmo com a vacina aprovada pela Anvisa, levou quase 300 dias, ou seja, mais de 2 meses daquela demora genocídica do Bolsonaro? E eu não estou defendendo o Bolsonaro aqui não, hein? Eu só estou dizendo aqui, se Bolsonaro é genocida, o Lula é genocida gold. Não é defesa de Bolsonaro, não. O que eu estou falando aqui, se o Bolsonaro é genocida, o Lula, ele é uma classe de genocida Centurion Club, aqueles que chegam no aeroporto, não carrega nem mala.
Tipo assim, ele é o pior chefão do jogo de videogame. De tão mal que ele é. Veja, Bolsonaro era genocida, porque demorou 234 dias para contratar a compra da vacina. 234 dias, ela nem tinha sido aprovada. Agora o Lula já levou quase 300 dias para assinar a compra da vacina que já estava aprovada pela Anvisa e ninguém fala nada. É bem provável que mais de 2.000 pessoas já tenham morrido de dengue. Só nesse começo de ano, minha gente. Só nesse começo de ano, minha gente. Nós já estamos chegando quase no dobro dos casos de dengue do ano passado inteiro. E mesmo assim, tendo comprado, assinado a compra da vacina, sabe quantas doses o governo conseguiu trazer? 250 mil doses. 1% da população consegue se vacinar. 1%. No dia 2 de março de 2023, mais de um ano, portanto, em 2 de março de 2023, há 375 dias, a Anvisa aprovou o uso da vacina Qdenga no Brasil. E o SUS ainda não tinha autorização para comprá-la, mas a Anvisa aprovou no dia 2 de março. No dia 18 de maio de 2023, a CIMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa, decidiu o preço da dose. Ou seja, foi mais de 2 meses só para a comissão discutir o preço. E o povo morrendo. Aí no dia 28 de julho, ou seja, 40 dias depois, a farmacêutica japonesa Takeda pediu à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, órgão do Ministério da Saúde da Anísia Trindade, a incorporação da vacina no SUS. Julho, agosto, setembro, outubro. Precisou 3 meses para o Ministério da Saúde do Lula. 3 meses para ele olhar o pedido da Takeda. Esse pedido da Takeda ficou lá marinando do dia 28 de julho até o dia 5 de outubro de 2023. Aí o que fez o Ministério da Saúde? Resolveu acatar o pedido? Não. Sabe o que ele fez, Mafê? Ele pediu esclarecimentos adicionais. Tão logo recebeu o pedido, a Takeda já respondeu. Mas, da resposta da Takeda, o Ministério da Saúde ainda levou mais um mês, levou mais de 40 dias, para olhar as informações adicionais que tinham sido prestadas pela Takeda em regime de urgência. Então aí eu pergunto, nós vamos chamar de genocida, vamos chamar direito. Porque isso aqui é uma vergonha, isso aqui é um assinte. O Ministério da Saúde, da Anísia Trindade, que deve ser Nísia Santíssima Trindade, porque o que ela está mandando o povo para Deus Pai não é brincadeira. Ela já, ciente de que o Brasil não teria fumacê, porque ela entrou no governo, desde o governo de transição, a carreta furacão lá de dezembro de 2022. Então ela já sabia do estoque do fumacê. Fez alguma coisa? Não. Chegou em março, acabou. Do ano passado. Aí chegou em fevereiro desse ano, não tinha comprado fumacê ainda. Aí queria que acontecesse o quê com o caso de dengue? Queria o quê? Aí, em 2 de março de 2023, a Anvisa aprovou a vacina da dengue. Mas levou mais de 300 dias
levou quase 300 dias, levou mais de 270 dias, aliás, para que o ministro da Saúde, a ministra da Saúde do Lula, fizesse alguma coisa. Bom, o Ministério da Saúde decidiu incorporar a vacina no dia 21 de dezembro de 2023. Natal. Se no carnaval de Mossoró o povo já fica doido a ponto de perder a chave do o preso, imagina a petista na época de Natal. Chegou alguma coisa? Óbvio que não. Aí chegou. Janeiro, fevereiro tinha o quê? Tinha dose de vacina para 1% da população. Tem mais dose? Não, não tem. Está esperando. Mas já poderia ter comprado lá atrás. E o genocídio? Cadê o genocídio? Mas é o genocídio do bem. Eu vivi para ver genocídio do bem. Eu vivi para ver antissemitismo do bem. Eu vivi para ver ódio do bem. Eu vivi para ver esta palhaçada toda. E ainda por cima sou obrigado a chamar de democracia. E ainda por cima sou obrigado a pagar advogado e responder processo por conta destes canalhas. Desses mentirosos. Porque passaram a campanha inteira chamando Bolsonaro de genocida. O Lula não podia chamar de ladrão nem de amigo do Maduro. E todo mundo sabia que ele era amigo do Maduro. Ó, que rapidez, hein? Agora, pode chamar o Bolsonaro de genocida. Agora o Lula é o quê? Genocida, 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 genocida. Põe na tarja aí. Lula genocida. Genocida. Genocida Sapphire. Genocida Black Signature. Genocidíssimo. Genocidão. Genocídio. Genocida. Lula genocida. Porque não é possível uma coisa dessa. E eu não sei se vocês sabiam, tá? Que o sistema particular, para quem tem dinheiro, e por isso que eu gosto de governo do povo, do pobre, porque só o rico tem vez. O sistema particular já está vacinando desde julho do ano passado. Desde julho. Lula genocida. E tá aí, repito, não é defesa de Bolsonaro, não é apoio à Mandetta, que esqueceu a caneta, não é, puxa-saquismo de Pazuello, não tem nada disso. Vamos aqui brincar de aceitar que, Bolsonaro foi genocida porque demorou 234 dias para assinar o contrato da porra da compra da vacina. Então vamos chamar o Lula do que ele é. Porque ele levou mais de 270 dias para assinar a porcaria de um contrato. Porque, eu não sei para vocês, mas para mim, 2.000 vidas importam. Eu não sei qual é o grau de psicopatia do eleitor do Lula, mas 2.000 vidas ceifadas por dengue. Uma doença selvagem, tropical, que tinha sido erradicada do Brasil. E que voltou nos governos Lula, hein? Vale lembrar, lá no começo dos anos 2000. Disparou de uma maneira alarmante, por quê? Porque o Ministério da Saúde do Lula não comprou fumacê, não comprou a vacina, e agora tem que ser chamado daquilo que ele mesmo diz que é genocida. Partindo dos parâmetros estabelecidos pelo próprio governo Lula, pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva, Lula é genocida. Hashtag pronto, falei, desabafei. E por fim, senhores, eu quero tratar de um assunto aqui que é uma notícia que ficou me infernizando o dia inteiro.
ONGs LGBT+, parece canal de pay-per-view, né? Pedem que Moraes proíba discursos contra crianças trans nas eleições. Quer dizer, o Moraes, ele virou mesmo o Salazar, né? O ditador. Tipo assim, pessoas vão até o coronel pedir justiça. Sujeitos vão até... Não tem uma instituição. As ONGs vão até o Moraes. Por quê? Porque ele é um Salazar no Brasil. Nem isso se disfarça mais. Até os Lula afetivos já estão tratando o homem como ditador e estão achando bom. Então as ONGs LGBTQIAP+, enviaram um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, pedindo que a corte emita uma normativa que proíba o uso de manifestações contra crianças e adolescentes trans nas eleições municipais de 2024. Ou seja, a ONG vai pedir para o Moraes, pedir que ele emita uma normativa, que ele já não pode emitir mais, porque já passou o prazo, com um conteúdo ilegal e inconstitucional, porque só a lei pode proibir coisas, mas tá tudo bem. Manda a democracia pro ralo, mas a militância tem que fazer o tchá-tchá-tchá. Agora, você sabe o que mais me incomoda? Porque isso é uma cortina de fumaça do caralho. O Brasil está se esfacelando com uma doença tropical que mata e sem perspectiva de melhora. Porque os piores dias ainda estão por vir. A segunda quinzena de março é a época mais crítica para a dengue. As águas de março fechando o caixão. Já dizia Elis. Aí o movimento levou, tal, e falaram dos políticos bolsonaristas, dos projetos, etc., porque tem que proibir isso aí, porque eles ficam falando mal do pessoal trans, crianças e adolescentes trans existem, o cenário grave, e que isso leva a uma estigmação, estigmatismo, não, é o estigma muito grande. Isso causa dor a um padrão de utilização dessa pauta por políticos da direita, etc. e tal. Bom, então vamos lá, aqui para colocar essa questão sem mimimi para os senhores. O Alexandre vai topar, vai proibir de falar criança trans. Ótimo! Pavinato, você é a favor de criança mudar de sexo? Não! Então por que você falou ótimo? Porque assim os candidatos de direita param de falar de trans e vão falar do que interessa. Porque o Brasil está se esfacelando. Nós estamos vivendo uma ditadura cada vez mais escancarada. Um salazarismo cada vez mais feroz. Temos um Congresso frouxo. Uma Câmara dos Deputados corrupta, um Senado frouxo. Ninguém consegue aprovar nada de interesse do país. Ninguém consegue dizer que um presidente cometeu crime de responsabilidade quando cometeu repetidas vezes, tendo ele agido como Hitler agiu, com antissemitismo. Nós temos um Senado que não é capaz de ser o freio e contrapeso do judiciário, que permite escancaradamente que uma ditadura salazarista se instale no Brasil, porque é incapaz, ou por covardia, ou
por corrompimento ou por burrice de cumprir o seu papel de freio e contrapeso. E nós ouvimos dizer em 2022, e eu sempre disse isso, desde o dia 1 depois da eleição de 2022. A maior fake news de 2022 é: nós temos um Congresso de direita. Então eu acho bom mesmo que proíbam de falar de criança trans, porque assim vocês vão aprender a lidar com o homem. Vocês vão aprender a ter que resolver os problemas. Vocês vão ter que parar de ter a desculpa da pauta trans, da pauta LGB, o caralho, e vão ter que fazer aquilo que a Constituição manda. Vão ter que barrar projeto que vai acabar com o Brasil, como não conseguiram fazer na PEC da reforma tributária, que vai transformar o Brasil, ano após ano, em um caudilismo centralizado no ditador central que ocupar Brasília. Ninguém consegue fazer uma CPI adiante. Ninguém consegue chamar na chincha um ministro do STF. Ninguém consegue responsabilizar o presidente por crime de responsabilidade. Ninguém consegue emparedar, como a oposição emparedou o Bolsonaro quando ele era presidente, chamando-o de genocida por conta da vacina. E olha aí a oportunidade, Lula genocida. Então, meus senhores, é até bom que esta ilegalidade de proibir que se fale de criança e adolescente trans na campanha venha a vigorar. Porque assim, vossas excelências vão ter que trabalhar de verdade. Vão ter que procurar resolver problemas de verdade. E vão ter, é claro, que brigar com homens mais fortes do que vocês. E é isso aí, pessoal. Eu quero mandar um beijo enorme. Um beijo do tamanho do meu coração. Para a querida Diana. Diana que está nos assistindo em casa com a família e que é vítima da dengue. Ela está com dengue hemorrágica. Diana, as nossas orações vão para você, tenha certeza disso. Nós estimamos a sua melhora, estimamos a melhora também de todos os brasileiros acometidos pela dengue. Meu pai está com dengue. Então, vamos aqui torcer, né? Rezar por vocês, que vocês tenham uma melhora rápida e, pelo amor de Deus, gente, usem repelente. Se empastelem de repelente. Porque se depender do amor deste governo, o único amor que vocês vão ver é aquele amor estranho amor. Lembra do filme da Xuxa? Um beijo e até amanhã.